gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim iniciar com vocês o vlog de produção da semana. Iniciando aí na segunda-feira, dia 5 de janeiro, pessoal. Isso mesmo. Agora são 8h29 da manhã e eu vim estar mostrando para vocês aí o que eu vou estar produzindo nessa semana. Com fé em Deus, uma semana abençoada e muito produtiva, né? Então, já estou, já assim, né? Estou iniciando agora a produção. Então, dá para ser bem produtiva aí ao longo desse diazão maravilhoso. Tô bem animada para hoje. E eu estou produzindo um jogo de cozinha. Esse jogo de cozinha é o modelo Ellen, um modelo de sucesso por aqui. É um modelo que eu amo confeccionar, gente. Primeira vez que eu faço com as flores nessa cor que eu acho que é o verão. Não é o verão, não. O verão, ele é uma mescla de um tom de laranja com rosa. Esse daqui eu acho que é o pitanga, gente. Pitanga, isso mesmo. E aí eu já estou com as duas pecinhas, né? Os dois tapetinhos assim. Só que como vocês estão vendo, está emborcando. Mas é assim mesmo, tá? Confiem no processo. Vai se assentar e depois eu vou mostrar pra vocês assentadinho. Eu espero que dê tempo de mostrar pra vocês. E aí, eu também já estou iniciada com peças iniciadas, outras peças. Um trilho de mesa mega rosa. Aqui é a base, né? E aqui é a base das mega rosas. Um pouco menores, gente. Então, é isso. Eu vou estar aí crochetando ao longo desse dia. Ver o que consigo produzir hoje. Me esforçando ao máximo. O quanto eu conseguir, assim, dar o meu melhor, eu vou dar. E aí, depois, eu vou voltar atualizando vocês. Vou voltar amanhã, né? Uma vez no dia que eu volto atualizando. Esse final de semana, gente, que passou, né? No sábado saiu o vídeo da produção da semana passada, só que assim, de domingo, olha, estourou a cor. De domingo a quarta-feira. Isso mesmo, do domingo até o dia 31. Só que aí, era pra mim iniciar outro vídeo, porque eu dividi em 2 vídeos da semana, tipo em 2 turnos, 2 etapas. E era pra mim iniciar outro no dia 1º, quinta, pra ir até ontem, no domingo. Porém, gente, eu não consegui gravar. Não consegui gravar, nem consegui produzir, não finalizei nada, nada, nada de quinta-feira até domingo. Então, também não teve vídeo, porque eu não consegui produzir. Eu iniciei peça, assim, fui fazendo tudo ao mesmo tempo, mas finalizar não teve nada. Então, nem trouxe o vídeo da produção de semana. Eu sei que a gente tem que trazer, assim, o que a gente tá na nossa realidade e tudo mais, mas eu acho que também é legal você ter o que mostrar, né, ali, que finalizou e tudo mais. Mas nesse caso eu não tinha nada, gente. Não tinha nada finalizado pra mostrar. Então, sei lá. Então agora eu tô iniciando sim, vai ter peças pra mim finalizar. Então vai dar tudo certo, tá bom? Então, é isso. Vou dar continuidade aqui na produção. Daqui a pouco já tem que parar pra fazer almoço. Ai, gente, esse cabelinho tá soltando daqui do negócio que eu faço. Eu vou fazendo, tipo, enrolando o cabelo. E aqui não ficou enroladinho o suficiente. Ai, isso me irrita. Mas tá tudo certo. Vou dar continuidade na produção e depois eu atualizo vocês, tá? Então, desde já, eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, tá? Que seja uma semana abençoada. É claro que vocês vão estar vendo no início da outra semana, mas tá bom também, tá iniciando uma semana. Então, desejo de todo o meu coração que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Voltando, gente, para atualizar vocês, dia seguinte, terçamos, e eu vim mostrar o que eu consegui produzir, né? Tô aí na minha produção da semana, e agora são 11h50, acabou de virar, né, pra 11h59 da noite, tá? E assim, não produzi muita coisa, mas eu finalizei aquele jogo, deixa eu fechar aqui. Peraí, gente, deixa eu dar uma pausa pra ficar mais fácil. Aqui, eu finalizei o jogo, né, aqui é a passadeira. Ontem, quando eu vim falar com vocês, quando eu iniciei, né, o vídeo, provavelmente eu não me lembro em qual parte, assim, que tava. Gente, eu relevei meu cabelo. Porque eu penteei meu cabelo, eu fiz esse negocinho já faz tempo. Até tirei um cochilo agora há pouco. Ó. Meu Deus. Ai, gente, eu tô com vontade de dormir. O problema é que o dia hoje não foi produtivo, não. Ó, joguinho finalizado. E aí, o trilho de mesa, uma das flores está assim,
Linda, gente. Eu apaixonei. Apaixonei por esse acabamento no ponto caranguejo. A segunda mega rosa tá assim, né? Eu tô na quarta carreira da pétala, iniciei a quarta carreira de pétala e são 5. Fiz 6 folhas e já emendei, né? Aí aqui no caso já tem as folhas de uma mega rosa prontas, supondo que seja dessa que tá pronta. Aí a outra eu iniciei já, ó. E também tem um miolinho aqui, ó. O início de uma flor, uma folha. Então, é isso. Foi o que eu fiz na parte da manhã. E aí, depois, na parte da tarde, gente, só o que eu fiz foi isso aqui, ó. Eu fiz as bases para um kit promocional. 5 bases. Usei fio 6, ó. 3, 4, 5. E aí, agora à noite, a única coisa que eu fiz foi iniciar uma carreira e mesmo assim não dei continuidade. Iniciar uma carreira no bege. Não dei continuidade, gente. E aí, depois fui tirar um cochilo. Então, hoje eu trabalhei 4 horas de produção. 4 horas, acho que 15 minutos mais ou menos, tá? Então, assim, não trabalhei muito, sendo bem sincera com vocês. Hoje foi um dia bem chuvoso, bem chuvoso. De manhã eu até peguei na produção. Aí depois, igual meu marido foi tirar leite, foi mexendo algumas coisas lá fora, só que, tipo, assim, tá chovendo. Então, só deu mesmo pra ele tirar o leite, porque é algo que ele tem que fazer. Então, ele tirou o leite, depois que ele levou, ele voltou. Aí, ele decidiu deitar. E aí, tipo assim, eu não posso ver ele deitar, eu quero deitar também. Então, eu fui deitar, gente. E aí, nós fomos assistir uma série. E aí, aí, tipo assim, eu acabei dormindo. Dormi até quase 11 horas da manhã. Então, acabou que nessa manhã mesmo, de manhã eu trabalhei 2 horas. Foi 2 horas? Foi 2 horas. Então, o restante do tempo, as outras 2 horas que eu trabalhei, foi só na minha tarde, tá? Não foi mais que isso. Então, foi só o tempo que eu trabalhei hoje, gente. Mas é isso, né? Aos poucos aí a gente vai conseguindo trabalhar direitinho. Essa semana eu quero fazer o vídeo, né, que eu falei pra vocês na semana passada que eu ia fazer essa semana sobre disciplina, porque eu tava muito sem disciplina. Eu acho que melhorou bastante, só que assim, alcançar a meta que eu me propus, já cheguei quase lá, já, tipo assim, teve um dia que eu passei, mas não foi como eu esperava, mas claro que foi bem melhor, porque assim, eu me propus a fazer esse tempo e acabei que consegui chegar bem mais perto. Porque antes eu não tinha assim, eu vou ter que trabalhar tanto tempo e realmente assim me esforçar para trabalhar tanto tempo. Não tinha isso, então eu acabava trabalhando 4 horas no dia, 3 horas no outro, e era sempre assim. Às vezes passava, claro, já teve vez de eu trabalhar 10 horas, mais um pouco. Então, é isso, tá? Amanhã, se Deus quiser, eu volto com atualizações pra vocês. Esse jogo aqui, por enquanto, eu não sei que dia que eu vou entregar, né? Que a cliente era pra entregar hoje, ele e o trilho, e eu só não finalizei o trilho porque ela me mandou mensagem. Gente, minhas clientes tá tudo assim, viu? Teve uma que falou que pra mim deixar pro dia 12, né? Que é isso aqui, tipo assim, foi por causa que o material que eu tenho, como ela pediu pra acrescentar carreira, tipo assim, quando a gente combinou e tudo mais, não tinha essa outra carreira, aí ela pediu pra acrescentar, e eu falei o material não daria e tudo mais, e aí pronto, ficou pra semana que vem, então eu dei uma pausa na encomenda dela. Esse daqui era pra entregar hoje, que tipo assim, ela já veio adiando de muito tempo essa cliente. E aí, quando foi hoje, ela me mandou mensagem cedo. Não sei se foi cedo, gente. Tipo assim, o intuito era finalizar até meio-dia. E se fosse certo pra entregar hoje, apesar que estava chovendo e não ia dar pra sair daqui, mas eu teria finalizado de manhã o trilho Mega Rosa. Só que aí ela falou pra mim, assim, que não ia dar pra ela vir na cidade, né? Porque ela mora numa cidade vizinha, não ia dar pra ela ir na cidade pra buscar essas peças, então eu podia entregar depois. Só que eu falei pra ela, né, que tipo assim, eu dei prioridade na encomenda dela, em finalizar a encomenda dela, porque eu não vou mentir, gente, eu ia precisar do dinheiro e eu não cobro 50% da encomenda. Aí ela foi e falou assim que tava só esperando receber pra, pra poder me fazer o Pix. Então, já faz um tempo. Isso. Mas assim, a peça tá comigo, então tá tudo certo, né? Tipo, não digo que tá atrasado, não. Mas ficou certo, então, de eu entregar depois. E aí ela disse que ia me fazer o Pix amanhã. Então vamos ver se vai fazer.
tá? Então, gente, é isso. Eu vou ver se eu pego na produção. Querer, eu quero dormir. Mas não sei. Porque poder, como eu não trabalhei hoje durante o dia, eu não sei se eu posso. Ai, gente, olha, sinceramente, não sei. Eu vou ver o que eu faço e aí amanhã eu volto atualizando vocês, se Deus quiser, tá bom? Gente, voltando aqui, dia seguinte, assim, com a mesma skin de ontem praticamente, faltando isso aqui pra virar o dia. Agora são 11h59 da noite, pra variar, da quarta-feira. Isso mesmo, quarta-feira, 7 de janeiro. E eu vim mostrar pra vocês o que eu produzi hoje. Olha, finalizei a base do trilho. Base do trilho finalizada. Passei as carreirinhas, mais carreiras de bege. Foi só o que eu fiz nesse kit promocional. Esse kit promocional tá sendo as parcelas. E eu fiz também, gente, as flores mega rosa. Ó, finalizei, né? Prontinho. E tava bebendo refrigerante. E fiz 6 miolinhos pra fazer um par de tapete, pra iniciar a flor pra um par de tapete Mari. Ó, aqui eu vou utilizar o cabaré, tá? Então, gente, é isso. Quis vir logo assim que eu vi o horário. Falei, meu Deus, já vai dar a hora. E eu não atualizei as pessoas, não atualizei o pessoal, né? Aí da produção da semana. Então, gente, é isso. Eu vou dar continuidade aqui, tá? Eu acho que colar mesmo, eu vou colar amanhã. Gente, amanhã já é quinta-feira e a segunda peça que eu vou estar finalizando é essa aqui. Finalizei o jogo de cozinha, né, na segunda. Ontem não finalizei nada. Hoje, mais ou menos esse trilho, falta colar. E aí, é isso, tá? Vou dar continuidade aqui, acho que eu vou trabalhar mais um pouquinho. E aí, depois, amanhã, né, claro, volto atualizando vocês. Se eu conseguir, eu volto mais cedo. Mas se não, vai ser mais ou menos aí nesse mesmo horário, tá bom? Trazendo atualizações pra vocês, gente, dia seguinte por aqui. E quintamos. Isso mesmo, quintamos. Consegui vir um pouco mais cedo, já tá de noite, bem tarde da noite. Mas não tá quase virando a noite ainda. Agora são 10h11, gente, da quinta-feira. 10h11 da noite, tá? Vocês estão vendo que eu tô praticamente assim o tempo todo com cabelo, né? Mas assim, gente, ó, eu pintei, tá? Podem ficar tranquilos. Hoje mesmo eu fiz hidratação no cabelo, lavei o cabelo bonitinho, deixei secar e tudo mais. Mas eu gosto, gente, minha raiz já tá grande. Então aqui, quando eu faço isso, tipo, se eu solto, aí disfarça o tamanho da raiz. Então eu tenho que ver, assim, um dia que estiver chovendo, um dia que estiver fresco pra mim fazer minha progressiva. Porque eu vou fazer sozinha. Antes eu fazia sozinha, minha progressiva. E quem faz, e que depois passou a fazer, foi minha prima. E aí, ela mudou de cidade, né? A gente quase não... Depois que ela se mudou, a gente não se viu mais. Então, eu agora vou ter que fazer. Ela disse que viria pra fazer, mas eu não sei quando. Então, eu mesma vou ter que dar um jeitinho. E estourou a cor. Eu entrei nesse assunto pra explicar o porquê que todos os dias, né? Eu apareci com esse cabelo desse jeito aqui, com esse mesmo penteado, gente, todos os dias. Mas é assim mesmo, né? Gente, eu finalizei o trilho, ó. Finalizei, coloquei uma pérola aqui, ó. Inclusive, esse trilho saiu hoje no canal, então não tem problema eu abrir aí pra vocês. Ó, muita gente me perguntou o valor desse trilho, mas depois que eu falo, é claro que, né, as pessoas assim... Aqui, gente, é muito difícil sair peça cara, então... Se essa dona aqui, dona dessa peça, não ficar, eu não sei o que eu vou fazer. Talvez eu faça uma rifa, agora que eu pensei. Se a dona dele não ficar, a mulher que fez a encomenda, né? Eu postei que está disponível, mas até agora, tipo assim, muita gente perguntou o valor, muita gente achou lindo, mas pra ficar mesmo, porque eu tô vendendo ele a R$180. Finalizei, gente, agora tardezinha pra noite, não, já era depois das 6 horas. 2 tapetes, esse no laranja e esse no verde. Tô finalizando esse em tons de rosa. E falta esses dois. Então, eu vou dar continuidade. E depois, gente, amanhã eu vou voltar atualizando vocês. Mas eu não sei se eu volto
vou conseguir mostrar pra vocês esse daqui, porque eu acho que eu já vou acabar as encomendas que eu preciso entregar amanhã por volta de meio-dia, já em cima da hora. Então, eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo certinho pra vocês, não. Mas, explicando o fato ali da cliente, né, daquele trilho. Essa encomenda, gente, era pra mim ter entregado pra mim ter entregue, eu acho que fala, né? Meu Deus do céu, estoura muito a cor. Essa encomenda era pra mim ter entregue em novembro, isso, de 2025, né? 2025 acabou de acabar, mas foi em novembro, no final de novembro. Aí, quando era pra entregar, mais ou menos, aí ela falou pra mim entregar tal dia, porque o pagamento dela ainda não tinha caído. E aí eu falei, tudo bem. E aí, como eu não tinha feito, então adiamos. Aí depois eu falei, eu posso te entregar tal dia? Ela falou, olha, meu pagamento atrasou, e aí, quando cair eu te aviso. Aí depois ela não falou mais nada, passou um tempo, e aí eu fui marquei uma nova data. Olha, eu posso te entregar tal dia? Ela pode, sem problemas. Aí, pronto. Quando foi chegando, aí eu fui e falei, olha, tal dia eu vou entregar na casa de sua mãe. Aí ela falou, deixa pra terça. Que aí, no caso, terça-feira, anteontem. Isso mesmo, anteontem. E aí, pronto. Aí, quando foi na terça-feira, eu tava pra finalizar o trilho, só que faltava ainda, mas ia dar tempo pra finalizar na manhã de terça. Só que aí amanheceu chovendo, ela ia vir aqui, aí eu ia entregar pessoalmente pra ela. Aqui, assim, na cidade. Aí depois ela me falou, né, que não ia vir mais e que eu podia deixar pra entregar outro dia. E aí, que no dia seguinte o pagamento dela ia cair, me pediu meu Pix, que no dia seguinte o pagamento dela iria cair. E aí, deixa eu ligar esse cronômetro porque ele tá pausado. No dia seguinte o pagamento dela iria cair e ela me faria o Pix. E aí, o dia que eu quisesse deixar lá, eu poderia deixar. Aí pronto, quando foi ontem, ela não falou nada, e aí não perguntei também, né? Até porque eu não tinha entregado as peças dela, então não tinha por que cobrar. Quando foi hoje, eu mandei mensagem perguntando se eu poderia entregar amanhã, porque amanhã eu já tô indo entregar algumas encomendas na cidade, e aí eu perguntei se poderia entregar a dela. Aí ela foi, me pediu desculpa, porque o pagamento dela atrasou e tudo mais. E aí, eu fui, tipo assim, gente, eu postei como pronta entrega, porque ela disse que ia me avisar quando o pagamento dela caísse. Então, assim, não tem uma previsão. E querendo ou não, eu dei prioridade para finalizar essas peças, que é esse trilho de mesa e o jogo de cozinha Ellen. Eu poderia ter finalizado outras encomendas que eu iria receber logo, né? Mas é assim mesmo. E assim, gente, eu não me arrependo de não ter pego 100%, 50% da encomenda, mas eu acho que de uma próxima vez que eu for pegar a encomenda com ela, que se ela quiser encomendar de mim, eu vou pedir 50%, eu acho. Porque, querendo ou não, né, eu, tipo assim, eu tive... São clientes específicas que às vezes eu peço 50%, tá? Dela mesma eu nunca pedi. Essa, eu acho que é a segunda vez que ela faz encomenda comigo, tá? A primeira vez ela pegou e... Ela comprou e pagou certinho. Dessa vez, tipo assim, ela não pegou a peça, então não tem problema. Tipo, não é que ela tá errada, sabe? É só mesmo essa questão, gente. Tipo, que eu acabei dando prioridade pra fazer essa peça e aí a peça não tá pronta, ou aí, no caso, eu dei prioridade e aí a peça vai ficar parada, as peças. Mas é isso, né? Vamos ver aí como o desenrolar dessa história. Vamos ver como vai ficar. Como eu falei, bastante gente perguntou o preço desse trilho, bastante gente gostou. Mas não é um trilho de mesa assim que as pessoas... por mais que acham bonitos, mas não é acessível, né, gente? Um trilho de mesa, R$ 180, é claro que ele vale muito mais. E eu sei que tem artesã que cobra muito mais num trilho desse, porque vale, gente, é claro que vale. Mas aqui na Bahia, na minha realidade, não é algo assim que as pessoas costumam pagar, né? Mas tá tudo certo, gente. Eu vou... Olha, estourando a cor. Vou dar continuidade aqui, né, que eu já falei bastante. E aí depois eu volto atualizando vocês. Ai, gente, esse celular tá estourando muito a cor. Mas enfim, amanhã, se Deus quiser, eu volto atualizando vocês por volta aí do... Se eu conseguir, eu volto por volta das 11 horas. Mas eu acho que eu não vou conseguir, porque eu me conheço. Eu vou finalizar essas peças aí praticamente em cima da hora. Não essas, eu tenho que fazer mais peças. Não é pra mesma cliente, quer dizer, pra essa cliente aqui desse kit promocional, eu tenho que fazer um parzinho de tapete Mari.
Então vamos ver, né, gente? Porque já tá bem tarde. Mas se eu me esforçar, eu consigo. Então vocês vão me acompanhar aí pra ver se eu vou me esforçar. No dia seguinte. Sextamos, gente. Isso mesmo. E hoje, quase aí, final da semana. E hoje eu consegui vir atualizar vocês durante o dia. Agora são 3h57 da tarde e agora eu estou voltando para a produção. Até agora eu trabalhei, hoje eu trabalhei 3 horas e 26 minutos, que foi na parte da manhã, finalizando um tapetinho que eu não mostrei pra vocês, não deu tempo. Ontem, quando eu iniciei, tipo assim, a finalização dele, porque ele já estava aí, faltava 2 carreiras antes da carreira fechada e o bico. Então ontem, assim, meia-noite e pouco, né, eu já tinha feito a atualização com vocês, depois que eu finalizei o kit promocional, porque eu finalizei, inclusive tem que mostrar, né? Depois que eu finalizei o kit promocional, eu fui e passei uma carreira de café com leite no tapetinho e comecei a carreira de pink. E também passei o verdinho aqui, ó. Fiz as flores, né? Eu acho que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Fiz as florzinhas, passei o cabaré. E aí depois passei o verdinho, só nesse. Aí agora eu tô começando a passar o verdinho nesse aqui. E aí, quando foi de manhã, eu finalizei o tapetinho avulso. Eu não sei, talvez eu deixe a foto agora e também no final do vídeo, né? Vou deixar a foto agora, eu espero que eu me lembre. E também produzi 2 pesos de porta, que também não mostrei nada pra vocês. Produzi do zero, mas é bem rapidinho, tá? Com a parte da costura e tudo mais, eu devo ter levado aí em média 1h40, mais ou menos. No máximo, eu acho. Pode ser que mais, mas assim, eu só cronometrei o meu dia. Então, ó, 3 horas e 26. 3 horas e 26 menos 55 minutos dá 2 horas e pouquinho, né? Então, daí 2 horas e 26, dá mais ou menos 2 horas e 32 minutos, mais ou menos aí. Foi o que eu levei pra fazer os 2 pezinhos de porta com a costura, tá? Foi modelinho de tartaruga. E aí, depois quando eu finalizei, já finalizei 1h da tarde, tipo assim, a embalagem. Gravei um take rapidão pra o vídeo de vlog de rotina que eu estou gravando. E aí, não consegui gravar aqui pra vocês, porque meu marido foi levar na cidade e ele tava com pressa. Então, realmente não deu pra atualizar vocês, tá? Mas agora eu vou estar intercalando essa produção desse parzinho de tapete com um trilho de mesa. Esse trilho eu mostrei pra vocês, eu acho, no início da semana, sim. Eu acho. Não mostrei não, porque eu não peguei nele na segunda, eu peguei nele no domingo. Ó. Agora tá faltando só o bico, tá, gente? Só o biquinho dele. Então, eu vou dar continuidade agora sim, depois que eu fazer essa base no verde. E aí depois eu vou pegar nessa produção. Agora eu vou pegar ali os tapetinhos que eu finalizei. Foi o azul, o rosa eu tava finalizando, né? Eu tenho que mostrar o azul e o tons terrosos, porque o verde e o laranja eu já mostrei pra vocês. Ó, gente. Então vamos lá. O rosa eu vou abrir porque eu acho que esse vídeo vai sair no canal amanhã. Eu não tenho certeza não. E tá faltando arrematar aí a última cor de todos, tá? Então, o rosa. O azul. Gente, eu tava vendo o vídeo da Keila. Eu tô, assim, vendo bastante os vídeos dela. E aí, ela fez um jogo de banho, um jogo de cozinha nesse mesmo modelo aqui. E eu tô pensando em fazer com a passadeira medindo aí mais ou menos 1,15 m pra fazer promoção. Tipo, uns joguinhos, vê se compensa pra mim. Uns joguinhos de 120, 110, 120 reais. Aí eu estou pensando, mas quando eu tiver um tempinho, tá? Porque pra esse mês eu acho que eu não vou conseguir fazer pronta entrega. Tô com vontade, mas vou me segurar pra não fazer, porque assim, gente, tá bem corrido. E assim, esse mês eu já tive... Uma moça ontem procurou comigo um pezinho de porta. Pezinho de porta não, disfarça. Procurou comigo tapete avulsos. Ou que seja par, mas ela ia dar pra 2 pessoas diferentes, esses tapetes. Então, precisaria, acho que de 2 tapetinhos. Só que aí eu não tenho tapete, eu não tenho nada à pronta entrega. Quer dizer, agora entrou o trilho, mega rosa, e o jogo de cozinha. E aí, eu desfiz o jogo de cozinha. Eu fiz aí pra ela ficou com os 2 tapetes menor. E aí, né, a passadeira ela não quis ficar. E a passadeira tá aí, gente. Depois eu tenho mais material, é o mesmo lote. Só a cor que eu não tenho certeza, o pitanga, não é pitanga. Eu acho que é pitanga, gente. Eu não tenho certeza que vai dar para as tulipas, mas eu acho que dá sim, pra fazer as tulipas.
E aí, vendi os 2 tapetinhos. E é isso, gente, eu tô precisando, né, eu não faço tapete, tipo assim, eu não faço encomenda pra ficar parada aqui, a menos que a cliente pague. Aí pode ficar aqui o tempo que ela quiser, se ela pagar. Mas, tipo assim, ela não pagou, e aí eu vou ficar com a peça parada aqui, sem oferecer? Não vou. Aí pronto, ontem eu peguei e vendi ele. E aí minha sogra, ela procurou na minha mão um tapetinho, que foi esse em tons de rosa que eu finalizei hoje cedo. Só que eu não tinha, e aí deu tempo de finalizar pra ela. Então, eu preciso de coisas na minha pronta entrega. Eu vou ver como que vai ser a minha dedicação nesse final de semana às encomendas, a semana que vem. Aí talvez, por exemplo, eu trabalho focada durante o dia, e aí quando for na parte da noite, eu tento fazer um pouco de pronta entrega, gente. Porque de verdade, eu tô precisando de pronta entrega, eu tô precisando, tipo assim, as pessoas procuram e eu não tenho. Não que todo dia tem gente procurando, não, mas, né, eu gosto de ter quando procuram, mas eu não estou tendo. Então, fazer o quê, né? Mas eu vou tentar tá fazendo na próxima semana, tá? Então, pessoal, é isso. Eu vou dar continuidade aqui nessa produção. Amanhã eu volto com atualizações. Vamos ver o que eu vou ter pronto. Quem sabe, né, eu tome vergonha na cara e consiga vir atualizar vocês mais cedo, antes de entregar esse parzinho, pra mostrar ele pra vocês pronto, né? Vamos ver aí se eu vou estar conseguindo. Agora eu falei pra vocês o horário, né? Mas agora já é 4h03. Eu tô fazendo ali uma janta, gente. Tipo assim, eu fiz o arroz já e tô fazendo uma abóbora. E aí mais tarde, quando for 6 horas, eu vou colocar pra assar um frango. Aqueles meio da Ásia, eu amo aquelas. É tulipinhas, eu acho que fala. Eu não sei se é tulipa, não sei o nome. Mas é tulipinhas, eu acho. E aí eu amo, gente, assada. E aí eu vou deixar pra assar mais ou menos quando for umas 6h30, que é mais ou menos o horário que, tipo assim, a gente janta umas 6h40, 7 horas, às vezes mais. Então, eu vou deixar pra assar mais ou menos umas 6h20. E, tipo assim, aí o feijão vai estar quente. E, querendo ou não, com esse calor que tá fazendo, porque voltou o calor, com esse calor que tá fazendo aqui, quando for jantar umas 7 horas, vai estar em temperatura ambiente. Frio, frio não vai estar, não. E, querendo ou não, o feijão esquenta, a carne também. Mas é isso, gente, já falei bastante. Eu vou dar continuidade aqui. E aí, mais tarde, eu volto atualizando vocês. Vou estar intercalando produções e preciso e pretendo também, quem sabe, hoje iniciar bases de suplá. Eu já tenho uma base e meia feita já. Uma base e meia, tá bom? No dia seguinte. Pessoal, voltando aqui, sabadamos, vim atualizar vocês da minha produção da semana. Aproveitar que meu marido deu uma saída e ele ainda vai voltar para almoçar, porque assim, quando ele tá apressado, eu preciso agilizar bem as coisas. Então, a gente vai entregar umas encomendas, uma encomenda, na verdade, que é de algumas peças, são 7 peças. E aí, eu já tenho que embalar. Então, antes de embalar, eu vou mostrar para vocês verem qual foi as peças, né? Eu finalizei aqui esse par de tapete. Ó, eu vou abrir só um, tá, gente? Só uma peça tá ótimo, o outro é igualzinho. Então, finalizei, fiz esse par. E o trilho, gente, está assim, tá? Ontem eu mostrei pra vocês, se eu não estiver enganada, né? Então, o trilho está assim ainda, tá na última carreira do bico, última carreirinha das tulipas. E eu acho que tá em 1,58 esse tapete. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Então, gente, eu não vou falar muito agora. Amanhã eu vou voltar com atualizações pra vocês. Amanhã no domingo, né? Hoje é sábado. Consegui vir cedo. Cedo assim, né? 11h52 da manhã, tá? Então, consegui vir um pouco antes. E aí, eu vou ter que sair, né? Então, não vai dar pra mim conversar mais com vocês. Mas amanhã eu volto atualizando vocês, mostrando o que eu consegui produzir. Eu não sei se depois que eu finalizar esse trilho, se eu vou pegar no suplá, se eu vou pegar em jogo de banheiro, se eu vou pegar em um jogo de cozinha que eu preciso fazer também, que é 2,30 m a passadeira. Então, eu não sei em qual peça assim que eu vou pegar ainda. Mas, de toda forma, quando eu for pegar, eu vou voltar atualizando vocês, vou voltar mostrando tudo certinho, tá? No caso, amanhã eu volto mostrando o andamento do que eu estou produzindo no momento, tá? O suplá já tem um suplá, uma base, no caso, e o início de outra. Então, já tem aí, são 6, e eu já tenho um pouco adiantado. Então, amanhã, quando eu voltar, eu vou mostrar e explicar tudo certinho pra vocês, tá bom? Então, gente, até amanhã, se Deus quiser. No dia seguinte. Voltando, gente, dia seguinte, domingamos por aqui. Graças a Deus eu consegui atualizar vocês aí a semana todinha. Tô muito, muito, muito feliz. Essa semana foi uma semana, assim,
bem melhor, ao meu ver, sabe? E aí eu vim mostrar pra vocês o que eu produzi de ontem pra cá. Ontem do sábado que eu atualizei vocês. Já adianto que eu não produzi muita coisa. Finalizei uma peça e dei início em outra. Então vamos lá ver qual foi a peça. Ó, gente, eu finalizei aqui o trilho de mesa, tá? Não vou abrir pra vocês, vai ter o vlog aí, se eu não me engano, esse vídeo aqui vai sair um dia depois da produção da semana. Eu tava pensando em postar antes, gente, mas eu acho que não. Acho que eu vou postar primeiro a produção da semana. Porque eu quero que a minha produção da semana sempre saia às segundas. Pra mim postar esse vídeo aqui antes, eu teria que postar esse na segunda e a produção de semana na terça. E eu não quero isso. Então, é isso, gente. Aqui, né, finalizei o trilho e fiz, pessoal, 26 flores, 23 flores catavento. Ó, 6, 3 e 3, 6. E as outras, já tá tudo arrematadinho, tá? Quando eu vou fazendo essas flores, eu não deixo pra arrematar tudo no final. Eu separo e vou fazendo, tipo, de 7 em 7, dependendo da quantidade. 7 em 7, arremata as flores. 7 em 7, arremato mais as flores. E por aí vai. O verdinho foi a mesma coisa. Eu fiz 8, passei o verdinho em 8 flores, arrematei. Mais 8 arrematei e o restante arrematei no final, tá? Então foi assim que eu fiz com essas flores, ó. Aqui, gente, para fazer 23 flores, eu utilizei um cone de 200 gramas da cor abacaxi, tá bom? Então, é isso, gente. Essa foi a minha produção da semana, tá? Eu acho que eu não vou finalizar agora, eu vou deixar pra me finalizar com vocês amanhã. Mas se bem que eu não vou produzir mais nada, então por que que eu vou finalizar amanhã, né? Então, gente, peraí. Eu vou voltar já com a finalização desse vídeo. Eu não ia finalizar agora, mas vou voltar sim, porque não faz sentido algum eu produzir, eu deixar pra, tipo assim, falar pra vocês no final do amanhã, voltar atualizando da produção, sendo que eu posso atualizar vocês agora, né? Então, só um minutinho que eu já volto. Prontinho, gente. Anotei aqui. Pessoal, essa semana eu consegui fazer as minhas anotações tudo certinho, tá? Por semana eu fui colocando o que eu pretendia, quer dizer, por dia, né? Cada dia eu anotava o que eu pretendia estar produzindo. E as minhas anotações no caderno foi assim que eu fiz, tá? Igual, essa foi a primeira semana do dia 5 ao dia 11 de janeiro. Aqui já vai iniciar a semana do dia 12 ao dia 18. Inclusive aqui em cima eu marquei, ó. Tá ao contrário aí, 12/18 de janeiro. Aí aqui eu vou colocando os nomes, tá? Segunda, terça, a mesma coisa. Aqui em cima eu coloquei. E aqui no final agora eu fiz a soma. E ficou todo esse espaço aqui embaixo em todas as, tipo assim, a parte da semana, pra mim tá colocando o que eu produzi durante a semana, tá? E aí, o que eu produzi, vou falar pra vocês. Eu comecei, gente, produzindo um jogo de cozinha Ellen. Eu não vou ter foto, tá? Não tirei foto desse jogo. E aí eu não vou mostrar também porque eu vendi 2 tapetinhos desse jogo. Esse jogo era uma encomenda, eu já expliquei pra vocês, acho que nesse vídeo também, que aí é uma cliente que foi adiando, e aí eu simplesmente decidi vender, já que por enquanto ela não vai pegar. Então não tem previsão, não vou mais tocar no assunto com ela. E aí eu vendi 2 tapetinhos, a passadeira, talvez eu complete o jogo e aí divulgue pra pronta entrega, mas isso só quando eu tiver um tempo, tá? Mas enfim, do tapetinho, de um tapetinho só, eu tenho a foto. Mas vocês viram, gente, no dia 5 eu finalizei essa produção. Eu iniciei o vídeo com vocês, falei da produção, e aí, se eu não me engano, na terça-feira eu voltei mostrando o resultado, porque eu tinha finalizado. Mas eu tirei foto só do tapetinho pra mandar pra cliente, tá? Então, R$180 esse jogo de cozinha Ellen. Um trilho de mesa mega rosa, vocês viram também a produção aí durante a semana, R$180. Um kit promocional, R$100, tudo aí eu mostrei pra vocês praticamente. Eu acho que eu não mostrei o resultado do tapete avulso e dos pezinhos de porta. Eu não lembro, gente. Pior que eu não lembro, mas de toda forma, essas peças que eu não tenho certeza se vocês viram, eu vou deixar a foto. Então, eu vou deixar a foto aqui do tapete avulso. 2 pesos, o tapete avulso foi R$30. 2 pesos de porta, R$50. Um Parmari em tons de vermelho,
R$ 50 também, que foi de uma promoção que eu fiz lá no mês de julho, só que a cliente quis que eu entregasse agora no final do ano. Então, tanto o kit promocional, que eu não tô aceitando encomenda no momento, quanto esse tapetinho Mari, parte tapete Mari, foram peças que foram encomendadas lá no mês de julho, porém, ela só iria retirar agora, nessa época de dezembro e janeiro, tá? E um trilho de mesa, que é esse daqui. Cobrei R$ 175 nesse trilho, tá? Ele foi um trilho, assim, até que, de certa forma, trabalhado de fazer, por causa aí dessa parte, eu precisei fazer mais carreiras aqui de base. Aqui o bico também é um pouquinho demorado, por mais que não seja tão trabalhado, não é trabalhado, mas ainda assim foi demoradinho, tá? Essa parte aí das tulipas. E, como eu falei, R$ 175. E, gente, na minha semana eu consegui produzir do dia 5 ao dia 11, R$ 765. Isso mesmo, graças a Deus, eu tô muito, muito feliz mesmo com o resultado dessas produções. Se por um acaso eu tivesse realmente me dedicado a finalizar essa produção ontem, fazer essas florzinhas também ontem, e hoje pego em outra produção, minha produção da semana seria maior. Mas tá tudo certo, tô muito feliz. A minha meta por semana é R$ 500, então essa semana, né, eu passei aí da minha meta 265, porque a minha produção do mês, a meta é de 2.000. Então, né, já que a meta é de 2.000, então a minha produção da semana tem que ser R$ 500. Então, assim, gente, eu tô muito, muito, muito feliz, muito grata a Deus por essa semana maravilhosa, tá? E, como eu sempre falo pra vocês, e eu vou sempre estar falando, sempre estar batendo na mesma tecla. Não se compare, tá? Não se compare, a gente tá aqui pra estar inspirando umas às outras. Então, assim, a gente não tem que ter essa de querer se comparar porque uma pessoa faz mais. A gente tem que fazer também, cada um tem a nossa própria rotina. Tem pessoas que a maioria das artesãs tem filhos, tem que cuidar da casa, algumas trabalham fora. Então, assim, não é todo mundo que tem, acho que ninguém, né, acho não, ninguém tem a mesma realidade, cada um tem sua rotina diferente. Então, gente, jamais se compare a ninguém, tá bom? A gente sempre tem que estar aqui para inspirar umas às outras, tá bom? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais uma semana. Eu tô muito feliz. E aí, amanhã, se Deus quiser, eu já inicio uma outra semana aí com vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigada a cada um de vocês que me acompanhou aqui até o final desse vídeo. Agora já é 00:01, gente, já virou pra segunda, mas é claro que eu vou abrir o meu vídeo só amanhã, tá bom? Então, até amanhã. Quer dizer, até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus.